Olá, meu nome é Leonardo e eu sou da Máximo Com, uma consultoria especializada em IBM Máximo. E para mostrar para você que a gente sabe do que está falando, hoje vem um assunto um pouquinho mais, digamos, complexo, que é medidores e leitura desses medidores no ativo para geração de ordem de serviço através de MP, de manutenção preventiva. Eu espero que esse vídeo possa ser útil. Eu vou tentar ser mais sucinto possível, mas não sei como é que vai ser o resultado aqui, porque eu vou tentar ao mesmo tempo fazer um vídeo mais curto e mais explicativo. Talvez a gente acabe aí no meio termo. Aqui eu tenho um slide que eu gostaria de mostrar somente para ilustrar melhor o que temos em uma MP em termos de frequência. Nós temos a frequência de tempo decorrido, a frequência de medidores, que eu vou falar nesse vídeo, que é esse desenho aqui do meio, né, essa coluna do meio, e temos a combinação dos dois anteriores. Eu posso ter uma MP com uma frequência de tempo e uma frequência de medidores, que é aquele exemplo clássico do carro na concessionária, né, que a gente pode, a gente tem a manutenção que pode ser vencida aí por tempo ou pelo odômetro, pela quilometragem. Eu vou fazer um exemplo de um orímetro dentro do Máximo, utilizando uma bomba centrífuga, para você entender como é que funciona essa configuração. Focado, lembrando que esse vídeo é focado na manutenção preventiva, baseada em leitura de medidores. Então vamos lá. Eu estou na tela inicial do Máximo e eu vou entrar na aplicação de manutenção preventiva. Utilizaremos a manutenção preventiva e depois a ordem de serviço para mostrar a OS gerada com a leitura do medidor. Então eu tenho aqui a minha telinha de MP e eu vou criar um novo registro. Esse registro eu vou criar do zero justamente para mostrar o maior número de detalhes possível nessa geração. Vamos selecionar um ativo qualquer aqui, desde que seja a bomba centrífuga que eu me referi. Então posso colocar uma bomba centrífuga 2086. Deixa eu ver se ela vai ser adequada para a gente, porque eu já fiz algumas criações. Essa aqui está perfeita. Ela não está acionada, não está em operação. Vamos mudar o status, porque senão a gente não consegue utilizá-la, né? Então tem a bomba centrífuga que não está em operação, e a primeira coisa que eu preciso fazer é associar um medidor ao meu ativo, senão eu não consigo prosseguir com o trabalho na MP. Eu vou selecionar aqui um medidor, como eu falei, um orímetro, né? Run Hours, horas de funcionamento. Lembrando que eu estou usando a base MacDemo do Máximo, que tem os sites padrão, já tem todo o setup configurado. Então eu vou utilizar alguns dados já prontos, como esta bomba. O método de cálculo de média, ele pode ser importante, como também pode ser inútil para você. Se ele for importante, você define qual que vai ser a média calculada automaticamente pelo sistema com base em leituras prévias. Então eu posso colocar aqui, para simplificar todas as leituras, mas eu poderia colocar os últimos dias, as últimas leituras, ou não quero calcular média, deixar estático. Eu vou colocar todas as leituras aqui, então o Máximo vai calcular a média baseado em todas as leituras inseridas no sistema. Vamos colocar a rolagem. O tipo de leitura, ele tem efetivo ou delta. Naturalmente, né, o delta a gente imputa somente a quantidade de horas adicionais comparado à última inserção, e o efetivo você põe o valor cumulativo. Eu vou deixar como delta e vou salvar o meu registro. Agora eu tenho o meu medidor configurado no meu ativo. Na parte do ativo é só isso. Eu preciso colocar um medidor válido e contínuo para que eu possa utilizá-lo dentro da minha MP. A minha MP, eu posso colocar aqui, ó, manutenção preventiva no tipo, posso colocar a prioridade e uma descrição. Manutenção por medidores para bomba centrífuga. Só para ilustrar melhor a nossa aula. E eu vou alterar o status para ativo. Agora a nossa MP está pronta para receber leituras.
Mas antes de entrar com as leituras que a gente faz dentro do ativo, né, eu vou colocar aqui na frequência, ou dentro da OS, eu vou colocar na frequência baseada em medidores, que é a aba que nos interessa. Se você quer saber mais sobre frequência baseada em tempo, que não é parte desse vídeo, nós temos um outro vídeo aqui no canal que fala nos detalhes sobre esse tipo de frequência. Inclusive utiliza esse flagzinho aqui, que você não precisa se preocupar nesse vídeo, mas pode se preocupar com esses dois aqui, que nós vamos falar sobre eles, que são muito importantes. Agora, para a gente começar, o que a gente precisa na MP? Um ativo que esteja em operação, que tenha um medidor contínuo lá no registro, como eu mostrei agora há pouco. A partir desse momento, eu consigo clicar aqui em nova linha para adicionar o medidor que está no ativo. Como você pode ver, aparece apenas o medidor que está naquele ativo. Se eu tivesse outros medidores contínuos no mesmo ativo, eu teria listado aqui. Então, eu tenho o medidor de horas de funcionamento e a frequência. A frequência é a quantidade de horas que eu preciso atingir antes da manutenção gerar, né, do máximo gerar uma ordem de serviço a partir dessa manutenção preventiva. Então, vamos colocar 200 horas e vamos salvar o registro. Não tem nenhuma leitura ainda. A próxima leitura, veja que eu tenho unidades restantes, são 200, e vamos fazer uma leitura para que a gente possa começar os trabalhos aqui no sistema, para a gente chegar na frequência de 200 e você ver o resultado, que é uma ordem de serviço em cima da frequência atingida. O básico, o essencial de frequência de medidores dentro da manutenção preventiva é esse. Porém, a gente tem alguns detalhezinhos que eu vou comentar para que você não fique muito perdido quando for utilizar no máximo, mas eu espero realmente que seja útil. Lembra do sinal de alerta que a gente tem aqui, ó, dentro da frequência baseada em tempo, que é alerta em dias? Eu também tenho o mesmo alerta aqui dentro do medidor, e eu tenho também a mesma coisa que a gente tem aqui, ó, lá na MP, tempo de avanço em dias. Eu também tenho gerar OS adiante. Eu posso colocar uma quantidade de horas para gerar OS com antecedência. Para fins de simplificação, eu vou deixar do jeito que está, beleza? Mas é importante você saber esses dois. Aqui tem as últimas leituras, a data da leitura, mas vamos fazer uma simulação. Para isso, eu vou clicar aqui na MP e vou entrar no meu ativo. Ir para ativos. Vamos entrar na bomba centrífuga. E agora eu tenho aqui, ó, selecionar ação, inserir leituras do medidor. Eu posso inserir minhas leituras por aqui. Então eu tenho algumas informações. Nova leitura. Vamos colocar a primeira leitura de 50 horas. E para simular um caso mais próximo da realidade, vamos colocar como se essa leitura tivesse sido feita no dia 18 de novembro, ok? E tudo que eu tenho que fazer agora é clicar nesse botão para confirmar. Posso colocar observações se eu quiser. Aqui está marcado como delta e vamos clicar em OK. Beleza, primeira leitura inserida. Eu consigo verificar o histórico das leituras aqui, ó. Gerenciar o histórico de leitura do medidor. E aqui eu tenho minhas 50 horas, né? Que eu tenho as 50 horas do dia 18 do 11. Porém, isso não vai ser suficiente para gerar a OS. Lembra que eu coloquei 200 horas. Então eu posso inserir, não vou chegar lá ainda, vou colocar 100 na segunda leitura. Lembrando que é o delta, ele vai somar o 100 com 50. Então eu coloquei no dia 18, eu vou colocar no dia 1º de dezembro. 1º de dezembro, passou um tempinho, então a gente teve um acúmulo de horas aí, né, desse período, e eu vou clicar OK e posso conferir novamente. Gerenciar o histórico, temos agora as 50 horas, que foi aquela leitura. Agora tivemos 100 horas e o acumulado de 150. Estamos quase lá. Eu vou retornar. Não consigo ver nada aqui ainda, tá? Porque eu só retornei da aplicação. Isso aqui é navegação do máximo. Temos vídeo sobre isso também. Eu só copio o meu código, coloco aqui no localizar MP para dar um reload, um refresh nessa tela, né? Recarregando a tela. E agora eu consigo ver.
Unidades restantes, 50 horas. Unidades restantes para quê? Para gerar a ordem de serviço. Então, eu tenho aqui, ó, média. Lembra daquela média que eu coloquei dentro do meu ativo? Aqui é a média de 7,69 horas de execução desse equipamento, né, de horas de execução por dia. Então, nós temos essas horas de funcionamento, o total de 150, faltando 50 horas, e a média de 7,69. Para que serve essa média? Eu posso utilizar o máximo para gerar automaticamente ordem de serviço com base na média. Para isso, vamos gerar uma previsão. Já falei muitas vezes aqui no canal sobre previsão. Vamos colocar uma previsão de 180 dias e ele vai usar aquele valor de 7,69 para definir uma previsão, considerando essa média, uma previsão futura de geração de ordem de serviço. Agora, ele vai executar ou não essa previsão? Eu tenho aqui, ó, gerar ordem de serviço com base nas leituras do medidor, não estimar. Se eu marcar aqui, ele vai gerar só com base nas leituras. Se eu deixar desmarcado, ele vai estimar. Então, ele vai usar a estimativa para gerar ordem de serviço com base nas leituras anteriores. Então, se você quer deixar o sistema mais automatizado, você pode deixar isso aqui desmarcado, tá? Mas eu vou marcar aqui para mim e não quero estimar. Eu quero somente gerar quando atingir a minha frequência. Não quero estimativa nenhuma aqui, tá? Eu quero ser bem objetivo, baseado nas leituras reais que a gente está imputando no sistema. Lembrando que aqui a média é baseada em todas as leituras. Poderia ser últimas N leituras ou últimos N dias, como eu mostrei lá no ativo. É a configuração do ativo, não se esqueça disso. Agora nós temos outra opção aqui, gerar ordem de serviço quando a frequência for atingida. Existe uma rotina no máximo que você pode configurar, ou o seu administrador, para executar, por exemplo, diariamente. Então, se esse cara aqui tiver desmarcado, o que vai acontecer? O máximo vai esperar essa rotina ser executada, ou eu posso vir aqui manualmente, né, gerar a ordem de serviço. Não é comum. A gente utiliza gerar ordem de serviço normalmente em demonstrações, ou em testes, ou em correções, em alguns ajustes. Essa seria a exceção. O normal do máximo é você deixar o sistema fazer esse trabalho para você, porque senão qual que é o ponto de utilizar MP, certo? Agora eu vou inserir mais uma leitura para a gente atingir essa frequência, né? Aqui nós temos uma previsão, olha a previsão com base nas leituras, dia 5 de janeiro, hoje é dia 29 de dezembro, né? Então ele está usando essa média por dia aqui para poder fazer essa previsão. Porém, vamos ser, como eu já falei, mais objetivos aqui e vamos atingir a frequência, voltando aonde? Lá no ativo ou na OS, tá? Eu vou usar o ativo aqui para ficar mais fácil, inserir leituras no medidor. Aí vamos dizer que a leitura foi no dia de hoje mesmo, 29/12/2020, finalzinho de ano, e ao número de 60 horas. Então eu vou clicar OK. Lembrando que você pode gerenciar o histórico, né? Visualizar o histórico, você pode alterar o delta se você tiver esse acesso, ok? Agora o total de 210, retornando, recarregando a minha MP para atualizar a minha tela. Olha a previsão aqui, já foi, ó, última data de início, 29/12/2020. Então, se a gente verificar aqui na nossa frequência, nós temos unidades restantes, nós temos a leitura de 210, né? E temos as unidades restantes recalculadas aqui, reiniciadas, e a média atualizada. Como eu já coloquei mais 60 horas, temos um total de 210, a média caiu, né? Porque o período foi muito curto, então essa média acabou caindo. E como eu marquei gerar ordem de serviço quando a frequência do medidor for atingida, significa que nós já temos a nossa ordem de serviço gerada, né? E vamos encontrar a nossa ordem de serviço. Eu vou copiar o meu ativo, vou sair da aplicação de MP e vou entrar na aplicação de acompanhamento de ordem de serviço e vamos procurar pelo ativo aqui.
Então nós temos manutenção por medidores para bomba centrífuga sem GPM. Então a OS 1512 foi criada. Veja que o código da MP está aqui. Não tem plano de tarefa porque eu não associei o plano de tarefa na minha MP, mas nada impede, né, de fazer uma programação e fazer um planejamento. A programação já vem com a data prevista, com base na MP. Eu posso fazer a programação aqui, eu posso vir aqui na minha aba Planos, preencher tarefas, mão de obra, materiais, serviços, ferramentas e dar sequência no meu trabalho. Agora, a minha MP, ela está aqui e continua aguardando leitura para continuar gerando ordens de serviço. Tá? Então, o processo continua, seja ele manual, através de inserção de leituras, como eu fiz, ou seja de forma automática. Quem sabe você não tem um sistema que recebe leituras do diorímetro, leitura de odômetro e qualquer outro tipo de leitura de medidor. Isso pode ser integrado de forma a automatizar a geração de ordem de serviço através de manutenção preventiva. Se você não tem nem ideia de como faz isso, né, você às vezes é um cara aí que trabalha na manutenção, um cara mais funcional, você pode entrar em contato com a Máximo Com, que a gente vai te falar como fazer isso. É lógico que é um trabalho técnico de desenvolvimento da área de programação, mas é uma das nossas especialidades. Então, se você quiser saber melhor, tem aí os seus medidores, gostaria de integrá-los ao sistema, entre em contato conosco, pois nós podemos ajudá-lo nesse trabalho, ok? Eu espero que tenha sido claro o vídeo, o objetivo foi atingido, né? Pelo menos eu espero que tenha sido atingido, que é explicar como funciona a frequência baseada em medidores dentro do sistema. Eu espero de verdade que tenha gostado. Entre em contato conosco se precisar de qualquer coisa. Nosso e-mail está na descrição aí. De qualquer maneira, maxadmin@maximocom.com. Você pode entrar em contato conosco e estaremos à disposição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.